Plástica, Viviane Ferreira. Alô, Vivi, um abraço, menina. Tenha um bom dia para você também. Muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos aqui no Divã do Prozang. Você que ligou o rádio agora ou ligou as redes sociais, está conosco aqui, participando conosco. Estamos com Luciano Melo, psicólogo cognitivo e comportamental, tirando dúvidas e esclarecendo algumas coisas para a gente aqui através desse programa. Sinta-se à vontade, participe, tá certo? Fique à vontade. Doutor, temos participação pelo WhatsApp, não é isso? Isso. Fique à vontade, tá aí contigo. Ok, vamos lá. A mensagem foi o seguinte: a pessoa colocou o seu nome, mas eu não sei se ela gostaria que nós disséssemos, então vamos nomear só como sendo FM. Pronto, aí, tá? Seu nome, ok. Isso, exato. Então o FM pergunta o seguinte: pessoas nitidamente tímidas são mais propensas a desenvolverem algum problema psicológico? Existe relação entre timidez e depressão? A pessoa introvertida, de pouca comunicação, traz por consequência uma maior dificuldade de se detectar nela algum possível distúrbio? Antes de mais nada, obrigado pela pergunta, viu, FM? E o que eu preciso te dizer é o seguinte: a palavra timidez, ela vem de uma palavra em latim que é timere, que quer dizer ter medo. Tá? Jean-Paul Sartre, que é considerado o pai do existencialismo, ele tem um pensamento muito importante que diz o seguinte: o olhar do outro é um inferno para mim. Tá? Quem é o tímido? O tímido, de maneira geral, é aquela pessoa que tem medo de se mostrar. Tá? E se mostrar não no sentido de se exibir, mas se mostrar no sentido de ser percebida. Então por exemplo, a criança que tem dificuldade para apresentar um trabalho, por exemplo, para a classe inteira. É aquela pessoa, por exemplo, que tem medo de falar em público. É aquela pessoa, por exemplo, que escolhe entre as roupas que ela tem, aquela que ela considera que vai ser ideal, porque ela fica muitas vezes tentando, de alguma maneira, esconder o corpo que ela tem, porque ela, por exemplo, não gosta de se mostrar, né? Então, quem é o tímido? Existe uma tendência, né? E quando eu digo tendência, isso não quer dizer que aconteça em todos os casos, mas uma boa parte das pessoas que são tímidas são pessoas que têm uma baixa autoestima. Por que isso acontece? Porque quanto mais seguro eu estiver de mim mesmo, quanto mais eu confiar em mim, quanto mais eu confiar na minha capacidade, quanto mais eu confiar no meu potencial, menos eu vou me preocupar com aquilo que as pessoas pensam a meu respeito. Tá? Então, quando o FM pergunta, pessoas nitidamente tímidas são mais propensas a desenvolverem algum problema psicológico, e se existe relação entre timidez e depressão, FM, é possível que exista sim. Tá? Por que eu digo que é possível? Porque nem todo tímido é deprimido. Tá? Assim como nem todas as pessoas deprimidas, elas necessariamente são tímidas. Mas com toda certeza, partindo desse princípio de que a timidez ela está diretamente ligada ao quanto eu gosto de mim, à minha segurança, à minha autoconfiança e à minha autoestima, é possível sim que a timidez ela seja um dos fatores que acabem levando ou favorecendo para que a pessoa desenvolva um quadro depressivo. Né? Lembrando, nós dissemos no programa anterior, no dia da estreia, que a depressão, ela normalmente depende de 3 fatores diferentes. Né? Aquele que é o genético, aquele que é o ambiental e aquele que é o psicológico. Então, necessariamente, o fato de a pessoa ser tímida não quer dizer que ela vá ser deprimida. Tá? Mas isso pode favorecer? Com toda certeza pode. Importante fazer uma distinção aqui também, gente, entre a timidez e a introspecção. Tá? A pessoa introspectiva é aquela pessoa que não é tão expansiva, é aquela pessoa que não é, por exemplo, de estar sorrindo com tanta facilidade para as pessoas, mas isso não quer dizer que quando ela tiver uma atividade para realizar em público, por exemplo, que ela não vá realizar. Tá? Assim como existem algumas pessoas que riem com todo mundo, cumprimentam todo mundo e daí por diante, mas se você pedir a elas para poder irem falar, por exemplo, em público, elas já têm um pé atrás. Tá? Então, a pessoa que é tímida deve pensar a questão da sua autoestima. Deixa eu só tentar ilustrar, e de repente... Fique à vontade. Se nesse tema mesmo, pode correr o risco também de ser inverso. A pessoa aparentemente mostrar uma alegria, uma espontaneidade, isso aí pode ser uma camuflagem para uma depressão. Não tenha dúvida, é excelente a sua intervenção. Tá? Então, muitas vezes a pessoa ela acaba tendo um determinado tipo de comportamento justamente para poder esconder algo que, na verdade, está acontecendo com ela. Né? Da mesma maneira como nós temos algumas pessoas, o Teres, Renato e amigos,
que, na verdade, elas estão passando por uma determinada situação tão complicada na vida dela, que quando você vê a maneira da pessoa agir, você sequer suspeita de que ela está enfrentando aquela dificuldade toda, né? Então, de qualquer forma, no caso da timidez, o que é importante a pessoa pensar é justamente isso. Como é que eu me relaciono comigo mesmo? Né? De onde me vem esse receio ou essa preocupação da maneira como as pessoas elas vão me encarar? Né? Por que essa minha necessidade tão grande de ter a aprovação das outras pessoas? Existe alguma característica em mim que, na verdade, eu faço questão de que ninguém veja? Né? Porque o tímido, normalmente, ele tem uma preferência por não ser visto. Tá? Quanto mais eu passar desapercebido pelas pessoas, para o tímido, melhor. Tá? Então, a timidez está diretamente ligada a essa questão da autoestima. Né? E aí pode ser uma característica física, pode ser o jeito de falar, pode, enfim, né? Quer dizer, qualquer característica que a pessoa deseje não ser revelada. E aí, quando ele pergunta, a pessoa introvertida, de pouca comunicação, traz por consequência uma maior dificuldade de se detectar? Indiretamente eu acabei respondendo, né? O introvertido, por si só, não. Agora, o tímido, né, ele pode sim ter uma dificuldade para que se manifeste. Aí entraria um pouco naquela questão que a gente falou de a pessoa ser muito fechada, a pergunta anterior que você acabou fazendo, né? Então, não é pelo fato de ser introvertido que a pessoa não vá se abrir quando ela precisar. Correto, correto. Teve um outro vídeo também que ligou participando, parece que está com um quadro de labirintite, porque diz o seguinte: o que pode trazer esse quadro de labirintite? Como eu devo conduzir isso? É emocional? Ou isso aí, como a pessoa tem que... para que lado ela tem que correr? Perfeito. Se é pelo psicólogo, se é pelo médico convencional, se é pelo clínico geral e ele vai distribuir? Perfeito. Ok. Me ajuda, por gentileza. Em primeiro lugar, uma coisa que a gente não pode esquecer. Existe o que a gente chama de doença psicossomática. Né? O que é a doença psicossomática? É uma doença, propriamente falando, você tem realmente um problema clínico, mas que acontece em consequência de elementos de ordem psicológica. O primeiro passo, a primeira medida, a primeira atitude que a pessoa tem que ter é buscar um clínico geral ou um especialista naquela parte do corpo, né, na qual ela está tendo o problema, para que sejam descartadas todas as possibilidades de aquilo ter literalmente uma causa orgânica. Tá? Então, se eu tenho, por exemplo, uma dor de cabeça que não para, isso pode ser de ordem emocional? Pode, mas antes eu vou procurar um neurologista. Descartadas as possibilidades neurológicas, aí sim eu vou buscar um psicólogo para eu poder saber o que pode estar acontecendo. No caso da labirintite, a gente precisa entender o quê? Vou falar até onde vai o meu conhecimento, é óbvio, não é? Porque eu não sou otorrinolaringologista. Mas até onde eu sei, a labirintite, ela acontece em função de uma infecção ou, na verdade, de uma inflamação do labirinto, que é um órgão do nosso ouvido. Tá? E aí, uma das características, um dos sintomas justamente da labirintite é a vertigem. Só que a gente precisa fazer uma distinção entre vertigem e tontura. A vertigem é a sensação que você tem de que tudo roda. Tá? É como se a pessoa pegasse você e literalmente fosse rodando, 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 rodando. A impressão que você tem é de que o mundo está girando ao seu redor. Tá? Além disso, é muito comum um zumbido no ouvido, é muito comum a náusea, o vômito. Então, são sintomas da labirintite. A pessoa, quando ela está estressada daquela maneira como nós falamos, do ponto de vista negativo, quando ela tem essa dificuldade para lidar com a pressão, estou com 10 milhões de coisas ao mesmo tempo para pensar, para poder resolver e daí por diante, é comum que em determinado momento ela sinta uma espécie de tontura. E aí a tontura não é necessariamente a mesma coisa da vertigem. Se a vertigem, por um lado, é essa sensação de que o mundo está rodando, a tontura ela te dá literalmente uma sensação de desequilíbrio. Tá? Então é fundamental a ouvinte, na verdade, verificar isso. Né? É possível que ela esteja sentindo uma espécie de tontura, como uma característica, aí, um sintoma em consequência desse estado de estresse que ela está vivendo, né? Mas necessariamente a tontura não é sintoma de labirintite, a vertigem sim. Né? Mas o ideal é que ela procure um otorrinolaringologista para que ele faça realmente esse diagnóstico.
Nós estamos aqui nos estúdios da Rádio Alternativa com Luciano Melo, psicólogo cognitivo e comportamental, no quadro titulado Divã do Prozame. Toda sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã, você que está entrando no ar agora conosco através do seu receptor, do seu rádio ou através das redes sociais de Belo Horizonte, Brasil e o mundo. Muito obrigado pela sua audiência. Quero mandar um abraço, inclusive, lá para o Dadá, da Acordeon, está ligado conosco no interior de Minas Gerais também. Mandem a cidade, por gentileza, para a gente mandar um abraço para os seus companheiros aí, os seus conterrâneos de cidade aí, tá certo? Então, muito obrigado aí. Olha, o John Anderson acabou de entrar, o John, muito obrigado então pela sua participação. Estamos aqui no quadro Divã do Prozame. O Prozame é uma clínica especializada em saúde da mente, saúde da qualidade de vida mental, né? Você está tendo algum desconforto, ou conhece alguém membro da família, está com um quadro onde você percebe que ele fugiu daquela rotina, de que não está legal, chegou a hora de procurar um profissional da área da saúde mental. Prozame. Prozame fica em Venda Nova e no centro da cidade. Luciano, vamos falar dos dois endereços? Vamos lá. O endereço de Venda Nova, Rua Domingos Grosso, número 40, sala 4. Fica no centro de Venda Nova, como você falou, entre a Padre Pedro Pinto. É muito P. É muito P, né? E a Avenida Vilarinho. Tá? E a unidade Santa Efigênia fica na Avenida Francisco Sales, número 1463, sala 1205, quase esquina com a Avenida Brasil, pertinho da Santa Casa. Ótimo. E aqui é de Venda Nova, para quem mora em Venda Nova, vou passar para vocês a dica, hein? Fica ali aquela rua em frente ao Shopping Norte, não é isso? O Shopping Norte está lá na Vilarinho, em frente tem uma rua que liga a Padre Pedro Pinto. Pois é, está ali no meio do quarteirão, no prédio ali, você vai ver a logomarca da Prozame. Você tem dificuldade, entre no site da Alternativa, alternativabn.com.br, vai ter a logo do Prozame, clicou ali, você vai ser direcionado para o site do Prozame, onde tem todas as informações, todos os contatos, né? E é muito importante a sua visita no site do Prozame também. Bom, vamos seguir aqui um pouquinho mais adiante. O tempo passa muito rápido. Boa, né? É muita informação. É verdade. Puxa vida. A gente fica tentando se controlar, mas né, uma ideia puxa a outra. Estou desempregada e sem estímulo, sem força de procurar outro trabalho. Tenho só recebido respostas negativas. O que devo fazer para superar esta baixa estima? Teres, eu queria só, se você me permite, anunciar aqui a nossa próxima pergunta depois dessa. Eu gostaria que a gente desse uma atenção especial à nossa galera jovem. Pronto. Nós temos uma pergunta aqui que eu acho que é fundamental e que com certeza vai interessar aos nossos ouvintes adolescentes e jovens, que diz respeito à questão da definição da carreira. Nosso ouvinte diz que ele está terminando o curso do ensino médio e ele está em dúvida a respeito de que curso seguir. Né? Mas vamos então à pergunta que você colocou, que diz respeito ao nosso ouvinte que está desempregado, recebendo respostas negativas e a autoestima está caindo. Tá, então só uma pausa. Daqui a pouquinho, depois que ele responder essa pergunta, ele volta nesta sobre a adolescência aí, como é que está a questão aí, eu estou terminando o segundo grau, estou tenso e tal, o que eu faço? Eu não defini minha carreira, para que lado que eu vou, onde eu devo voltar, o governo falou que agora não são todas as matérias mais, eu vou só escolher aquelas que me convêm e de repente lá na frente eu vou mudar de rumo. Fica ligado, tem muita coisa boa aparecendo aí pra gente, tá bom? Perfeito. Desculpa, fica bom. Não, tranquilo. Então, como o nosso ouvinte diz, né, a questão do desemprego e daí por diante. Essa situação que o nosso ouvinte está vivendo é uma situação que parte dela não depende dele a solução. Né? Quer dizer, o nosso país está vivendo um quadro que é um quadro de desemprego. E por que é importante a gente perceber isso? Porque uma das primeiras perguntas que a pessoa que está desempregada ou que vier a perder o emprego, tomara que isso não aconteça com mais ninguém, mas uma das primeiras perguntas que essa pessoa precisa se fazer é a seguinte: qual o real motivo pelo qual eu estou desempregado? Né? Porque isso faz toda a diferença, porque uma coisa é a pessoa ficar desempregada porque ela não teve um desempenho satisfatório. Ou seja, a qualidade do trabalho dela ficou aquém daquilo que era o esperado e o desejado. E isso contribui para uma queda da autoestima diretamente. Né? Por outro lado, se a pessoa percebe que ela foi demitida por motivos que com toda certeza extrapolam aquilo que ela poderia fazer para poder evitar, isso também faz toda a diferença e vai contribuir para que a autoestima dela seja elevada. A psicologia cognitivo-comportamental, ela define a autoestima com uma expressão longa, que parece um palavrão, mas que eu vou só citar, mas já vou explicar de imediato.
A autoestima, de acordo com a cognitivo-comportamental, é um sentimento que se desenvolve a partir de contingências de reforçamento positivo de origem social. Trocando em miúdos, a nossa autoestima se desenvolve a partir do reconhecimento que o outro faz da gente mesmo, né? Então, todas as vezes em que alguém chega para você e fala: fulano, mas olha, que bacana aquilo que você fez, né? Fulano, olha que desempenho que você teve, olha, fulano, você teve uma atitude em relação a não sei quem que, olha, talvez eu mesmo não tivesse. É como se a gente estivesse dando um sopro no balão desses de festa, de aniversário, e cada vez que a gente sopra, esse balão vai aumentando, tá? O que acontece é que à medida em que a gente vai envelhecendo, por motivos talvez até mesmo desconhecidos, talvez culturais, a gente vai perdendo essa capacidade ou a gente vai deixando de lado essa prática de elogiar o outro, né? Então, como a autoestima da gente, ela depende desse reconhecimento do outro que convive comigo, a tendência é que à medida em que eu deixo de receber os elogios, é como se eu tivesse uma tendência a esquecer aquilo que são os meus pontos positivos. E à medida em que eu esqueço o que são os meus pontos positivos, eu passo a gostar menos de mim mesmo, tá? Porque a minha relação comigo, ela vai se tornando uma relação automática, tá? Eu deixo de me valorizar. Então, o que é fundamental? O nosso amigo que está nos ouvindo, que está nesse momento, talvez, né, caminhando aí para uma baixa autoestima. Reconhecer a sua capacidade profissional, reconhecer que o fato de ele estar desempregado necessariamente não é pura e simplesmente responsabilidade dele, há fatores externos que, na verdade, estão contribuindo para isso. Algo que é fundamental, não sei, ele não diz aí qual a profissão dele, qual é o trabalho que ele desempenha, investir na sua própria capacitação, né? Porque embora nós estejamos vivendo um momento de desemprego, mas as empresas vão buscar as pessoas que estão melhor capacitadas para trabalhar naquilo que elas precisam. Então, quanto mais eu investir na minha própria formação, maior a possibilidade, ou isso pode fazer com que aumente a possibilidade de eu vir a conseguir uma nova oportunidade de emprego, né? Algo que é fundamental, nosso amigo não se restringe ao aspecto profissional, né? Então, ele tem, seja do ponto de vista familiar, seja do ponto de vista intelectual, seja do ponto de vista da relação dele com as pessoas, ele tem uma série de outros valores. Não é? Então, não é porque eu estou desempregado que eu vá deixar cair por terra a minha relação comigo mesmo. Não é? Quer dizer, o meu aspecto profissional, a minha situação profissional é uma parte da minha vida. Não é? Mas eu, embora desempregado, eu posso continuar sendo um bom amigo das pessoas, eu posso ser uma pessoa espetacular que contribui para a minha família, eu posso ser uma pessoa disponível e solidária aos outros. Tudo isso são valores que fazem parte da nossa identidade.